Às vezes. Opa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Cláudia, eu comecei a gravar. Ah, Desculpe. sim, perdoe. Está bem, então. Então, por vezes, nós temos já ouvido algumas lições em outros momentos, em outras palestras, em vídeos, ou lido em obras espíritas. No entanto, eu costumo dizer que algumas coisas elas precisam acontecer igual com os filhos pequenos que se tem. Quantas e quantas vezes vocês têm que mandar eles escovarem os dentes? Ou então mandar tomar banho? Ou então mastigar de boca fechada? Ou então dizer para eles largar o brinquedo e ir dormir? Ou qualquer coisa nesse sentido. Nós precisamos dizer inúmeras vezes as mesmas coisas, até que em algum momento eles estejam maduros o suficiente para fazer isso por si próprios. Assim somos nós também. Nós somos como se fôssemos crianças espirituais aprendendo algumas lições que o Mestre Jesus e Deus de infinita misericórdia sempre tem nos proporcionado. Nós precisamos, às vezes, ouvir diversas vezes a mesma lição para que ela seja absorvida pelo nosso coração. E na noite de hoje, o tema escolhido é resignação, atravessando o nosso deserto interior. Por que a escolha desse tema? Porque a Terra, ela não é um albergue de anjos. Nenhum de nós que habita o planeta Terra, sem excluirmos ninguém, ninguém aqui está no nível de angelitude. Nós todos estamos em processo evolutivo, ainda falhamos muito, às vezes nós falhamos talvez num grau menor ou intensidade menor, ou então em menos vezes, mas ainda falhamos muito. Precisamos aprender muito mais. Às vezes a nossa falha não é nem por ações que tomamos, mas por omissões. E nós estamos habitando esse planeta, que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos num processo de transição planetária, sim. Mas para que isso aconteça, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Um caminho, uma jornada que vai exigir de nós muita vigilância, muita determinação e muita boa vontade. Bem, o nosso apego à matéria, né, e o predomínio do mal nos caracterizam, então. Nós temos aqui na Terra, nas nossas condições atuais, diversos sofrimentos. Os sofrimentos, eles acontecem de inúmeras formas. Nós possuímos o sofrimento social através da pobreza, que atinge muitas pessoas, ou então da dificuldade do acesso à saúde, à educação de qualidade, à segurança. Nós temos o sofrimento por enfermidades. Essas enfermidades, elas podem se dar por doenças manifestadas no nosso corpo físico, por vezes doenças que são expiação, por vezes doenças que nós causamos por nossa negligência ao corpo físico, por doenças oriundas da genética que encontram em algum momento da nossa existência um campo para manifestação. Ainda nós encontramos doenças no campo psíquico, como depressões, como ansiedades, como transtornos, ou ainda transtornos mais graves, né, como esquizofrenia ou outros, que fazem com que o ser humano, o indivíduo, sofra muito e traga muitas dificuldades também, às vezes, para sua família, para as pessoas que estão no seu entorno. Então, o sofrimento ele vem de inúmeras maneiras. Esses males da mente, eles fazem com que a gente, às vezes, ou males do corpo físico, fazem com que a gente passe, às vezes, a se revoltar, né? Ou então até a gente não entenda o porquê que a gente está nesse mundo, o porquê é que a gente está sofrendo. E quando Raul Teixeira nos diz tão sabiamente, né, que quem não compreende o porquê sofre, sofre duas vezes.
Por que que ele diz isso? Porque quando a gente sofre de uma maneira a não aceitar e não entender o sofrimento, às vezes, como uma oportunidade, essa pessoa sofre e se atormenta duplamente. Porque ela sofre pela dor dela e pelo tormento que ela causa a si mesma, pela não aceitação. É óbvio que quando nós estamos doentes, estamos numa situação em que a gente não está se sentindo bem, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja no nosso ambiente de trabalho ou na nossa família, a gente precisa buscar opções alternativas para a mudança. A gente precisa buscar tratamentos. Então, isso não quer dizer que a gente tem que se resignar no sentido de acomodar. Muito pelo contrário. O sofrimento e a resignação por si só não pode jamais ser confundida com a acomodação. A resignação é tornar-se animoso frente ao sofrimento, ou seja, se eu já fiz tudo o que eu podia fazer frente ao mal que hoje me atormenta, se eu fiz tudo, se eu busquei todos os tratamentos, se eu me tentei transformar-me internamente, mas aquele sofrimento, ele perdura na minha vida, eu posso e preciso escolher com sabedoria, que a oração de São Francisco nos traz, né? Que a gente saiba aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Que a gente tenha dentro de nós essa fortaleza e desenvolvendo ela aos poucos, para que a gente consiga entender e aceitar aquilo que a gente não possa mudar neste momento. Porque quantas e quantas vezes a gente lê nas obras espíritas o quanto os espíritos, nós, né? Porque a gente fala os espíritos, mas nós somos esses espíritos, o quanto nós pedimos determinadas provas para que a gente possa evoluir. Nós pedimos estas provas. Mas daí a gente vem, recebe uma família amorosa, nos recebe, às vezes não é tão amorosa assim, mas alguém nos recebe, nos dá esta oportunidade de que nós estejamos aqui, ó, na carne, podem se beliscar, a gente está aqui na carne, nós recebemos essa oportunidade tão difícil, tão disputada, aí a gente chega aqui, passa por qualquer dificuldade na vida e reclama, e não aceita, e a gente esperneia, e a gente se revolta, e a gente fala, mas que Deus é esse? Outra frase que a gente fala, mas por que comigo? Eu não queria isso, e por que? E reclama. E aí se chove é porque chove, se faz sol é porque faz sol, se é calor é porque é muito calor, se é frio é porque é muito frio. Se tem feijão e arroz, mas só tem feijão e arroz. Se tem só ovo, mas por que só tem só ovo? Aí a gente costuma reclamar de um tanto de coisas que até esses dias eu vi um meme na internet, às vezes esses memes fazem a gente pensar, né? Eu vi um meme que era assim: você já imaginou se tudo aquilo do qual tu reclama desaparecesse da sua vida? Meu emprego é muito ruim, puf, tá desempregado. Ai, minha casa é pequena, tão feia, precisa de reforma. Então, puf, desaparece sua casa, acabou, não tem mais casa. Ah, mas meu filho é muito teimoso, muito birrento. Puf, desaparece seu filho. Meu marido, isso aqui. Algumas mulheres pudessem, né? Poderiam dizer isso. Puf, desaparece o marido. Ou o marido dizer, minha mulher é reimenta, briga por tudo, reclama. Puf, desaparece a mulher. A mãe, desaparece o pai, desaparece tudo. Reclama daquela unha que está lá doendo, desaparece a unha, arranca a tua unha. Já imaginaram quantas coisas a gente reclama, a gente se queixa e do tão pouco que a gente agradece? Quanto trabalho tem o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, e de quantos livramentos ele nos proporciona e a gente não percebe o quão abençoado nós somos por tantos livramentos proporcionados. E ainda assim, nós não nos resignamos.
Nós temos na nossa mente o hábito de enxergar primeiro sempre o problema, sempre o negativo, sempre o defeito. E nós precisamos nos disciplinar, nos doutrinar para enxergar primeiro aquilo que a gente pode tirar de bom de cada coisa que nos acontece. Tudo nos traz lições, lições positivas do qual a gente poderia aprender mais e crescer. Se nós não aprendermos a nos resignar frente às coisas que a gente não pode mudar, a gente entra em desespero. Pensa quantas vezes a gente entra em desespero frente a algumas coisas. Por exemplo, às vezes você não está no trabalho que você gostaria de estar. E talvez não seja esse realmente o trabalho que tu deveria estar, né? Talvez não é o melhor dos trabalhos, mas no momento é aquele que traz o teu sustento, dignifica o sustento da sua família. Mas o que é que você pode fazer? Se você não aceitar aquilo neste momento, você se desespera, você adoece, você começa a prejudicar o seu corpo físico, o seu corpo mental e, por que não, o seu corpo espiritual, e aí você não consegue mais perceber valor algum naquela tarefa. Qual deveria ser a atitude de um verdadeiro resignado? Agradecer por aquela tarefa que possui, nesse trabalho em que está, fazer daquele trabalho o melhor, lá dentro você ser a melhor semente, né? Porque nós precisamos aprender a florescer onde Deus nos planta. Então, lá dentro, você poder modificar o teu ambiente, nem que esse teu ambiente se resuma à tua tarefa única. Mudar a forma como você enxerga e, sim, ir estruturando aos poucos uma escalada para uma outra vaga, para uma outra empresa, ou ainda, o que eu preciso fazer para atingir aquele trabalho que eu gostaria, que eu tanto almejo? Eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar mais, eu preciso melhorar onde para conseguir chegar lá. E para isso, a gente se dedica e constrói uma transição. Aproveitando o ensejo da transição planetária, nós precisamos fazer transições também nas nossas vidas. E aí, aos poucos, ir trabalhando isso. Em tantas situações, nós podemos aplicar a resignação, porque a resignação não é acomodação. É nós sabermos, aos poucos, ir buscando aquilo que a gente deseja. Por exemplo, um espírita resignado, ele não é um espírita acomodado, é aquele que estuda, que vem às palestras, que procura ir para casa e aplicar no seu dia a dia, lá com sua família, lá com seus amigos, com seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, com seus funcionários, aplicar aquilo que você aprendeu ali. O verdadeiro espírita, como diz no Evangelho, é aquele que aplica em si a própria transformação. É aí que a gente vê a nossa transformação acontecendo. Então, é uma transformação resignada, mas ela existe. Bem, quando a gente fala em resignação frente ao sofrimento, não tem como a gente não pensar sobre o que é sofrimento. Para que a gente entenda o que é sofrimento, nós temos que fazer uma distinção. Fazer uma distinção do que é dor e do que é sofrimento. São duas coisas diferentes, embora a gente coloque elas, às vezes, como sinônimas. Então, bem, dor, a gente pode trazer ela mais para um aspecto físico. A dor é quando algo nos dói, é uma dor que acontece na carne, na matéria, né? No nosso corpo físico. Ela pode ser passageira, ou ela pode ser crônica, pode durar por anos, ela pode ser localizada, ela pode ser uma dor estendida, depende de como ela se manifesta. A dor, via de regra, ela é muito útil para sinalizar que alguma coisa não está bem no nosso corpo. Existem pessoas, são casos raros, mas eles existem, pessoas que nascem com o centro neural prejudicado na área da captação da dor.
Então, esta pessoa, por exemplo, poderá pisar num caco de vidro, cortar profundamente, ela não vai sentir dor, porque ela não sente a dor, e pode sangrar até, se ela não perceber logo, ela pode sangrar a um ponto em que ela coloca a vida dela em risco, por exemplo. Então, a dor, na verdade, a dor física, ela é um sinalizador de que algo não vai bem, né? Já o sofrimento, ele é mais subjetivo. Ele é como se fosse um padecimento emocional, um padecimento psíquico, um padecimento espiritual. Nem sempre a gente tem sofrimento na dor. Tem pessoas, tenho certeza que vocês conhecem alguém que passa por alguma doença física, mas essa pessoa, ela não se deixa vencer. Ela é otimista, ela é alegre, embora às vezes ela chore, ela sinta os incômodos normais da dor, né, da dor física. Porém, isto não atinge o espírito dela, porque ela continua aquela pessoa otimista, aquela pessoa esperançosa. Ela sabe sofrer sem aumentar o próprio sofrimento ou causar um constrangimento ou até um sofrimento a quem está ao seu redor. Então, pode existir sofrimento sem dor física, mas também pode existir dor física sem sofrimento. Então, nem sempre os dois estão juntos. Existem pessoas que, doentes do corpo físico, sofrem, não aceitam, elas se revoltam, elas adoecem psiquicamente. E existem pessoas que, embora tenham dor física, não sofrem. E existem pessoas que sofrem sem ter uma doença, que aí é a forma como cada um sente, como cada um está preparado internamente para lidar com os reveses da vida. Porque reveses sempre vão existir. Sempre existirão situações que são como nuvens que passam no céu. Elas vêm, passam, né? Nos assustam às vezes, mas até hoje eu não conheci nenhuma nuvem que fica fixa num determinado lugar do céu. As nuvens, elas circulam, elas vão andando com o vento, depois condensa, depois chove, depois se forma de novo. As nuvens são passageiras. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Bem antiga. Portanto, gente, alguns dos sofrimentos que nós temos, eles também são como nuvens. É aquele sofrimento que vem quando a gente se decepciona com alguma coisa, quando a gente perde um ente querido, a gente fica com aquela nuvem, às vezes meses, às vezes até alguns anos, né, encobrindo o sol das nossas existências. E com o passar do tempo, a gente percebe que vai abrindo assim aquela nuvem, o sol começa a espiar de novo, você vai vendo uma razão para continuar ali, você vai continuar até que aquela nuvem vai embora. Até que a gente entende, compreende o nosso sofrimento de maneira diversa, de maneira diferente. Então a gente absorve aquela lição, né? Nesse livro aqui, Ação e Reação, é um livro do Chico, o Espírito André Luiz, né? Que ele relata então um pouquinho mais sobre como é a vida no mundo espiritual. Especificamente no capítulo 19, nós temos aqui um diálogo, né? Onde o mentor Hilário lhe comenta, né? Que, Druso, né? Druso com Hilário, eles estão comentando sobre os 3 tipos de sofrimento, né? Que o sofrimento ele pode ser visto, a dor espiritual ou o sofrimento, ele pode ser visto de 3 formas diferentes dentro da ótica espírita. Primeiro, ele relata a dor expiação, né? Que então ela é uma dor que é uma consequência de uma vida passada. É algo que acontece de dentro para fora, de dentro do nosso espírito para fora, para reparar alguma coisa que já veio conosco de outras existências, né? Algumas situações que a gente precisa reparar.
Então, ela vem bem explicada, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, das causas anteriores das aflições. Então, nesse item, quando a gente lê esse item, causas, sempre que a gente não encontra a causa do nosso sofrimento na vida atual, porque imagine só, se você fuma e você tem um mal no pulmão, você fumou nesta vida, a vida inteira, e você tem um mal no seu pulmão. Essa é uma causa de vida atual ou de vida anterior? De vida atual, né? Você está causando nessa existência. Mas se você não encontra nessa existência, muito possivelmente isso possa vir de uma causa anterior. São causas anteriores das nossas aflições, né? Então, uma expiação, como diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma expiação ela serve sempre de prova para nós. Toda expiação, às vezes essa expiação pode acontecer através de uma anomalia que acontece conosco no nosso corpo físico, uma doença, pode acontecer também de nós nascermos numa família desafiadora, difícil, pode ser que a gente tenha algumas outras limitações, enfim, várias dificuldades ao longo da existência que são, às vezes, expiações e elas servem de prova para nós, porque, via de regra, lá no planejamento reencarnatório, a gente também planejou junto todos esses passos, para que a gente pudesse superá-los. Se a gente supera, são provas vencidas dentro do nosso processo expiatório, né? Agora, claro que nem todas as provas elas são expiações, né? Então, às vezes, espíritos, talvez ainda não para nós, né? Não está no nosso grau evolutivo ainda, mas espíritos mais evoluídos, eles já pedem para vir com determinadas provas, para que, se bem superadas, elas representem vitórias, né? Vitórias espirituais que nos ajudam a evoluir ainda mais. Então, o primeiro tipo de dor relatada por André Luiz é a dor expiação, oriunda das causas anteriores. A segunda dor é a dor evolução, né? Que ela vem de fora para dentro, que ela vem para nos testar e nos fazer evoluir. Então, são esses espíritos que enfrentam essas provas e, se bem suportadas, então, claro, elas vão resultar, como a gente disse antes, no nosso progresso espiritual. Então, são algumas provas que a gente pede, porque a gente acha que a gente está no grau possível de suportá-las, né? Porque a gente não está falando de grandes provas, aquelas que a gente ainda não consegue suportar. Estamos falando de provas possíveis para nós. Às vezes é a prova da riqueza, às vezes é a prova da pobreza, a prova da vida longa, uma velhice bem longa, né? Às vezes com debilidade física, que exige dependência dos nossos entes queridos, dos familiares, né? Ou então a prova de uma vida muito curtinha, um desencarne que a gente diria precoce, mas para Deus não é, né? Então é um desencarne enquanto criança ou enquanto jovem ainda, né? É, uma relação com o filho muito difícil, que são provas que a gente solicita para se afinizar, às vezes, com essas pessoas que a gente precisa aprender a superar, né? Aqueles reveses do passado. Enfim, isso tudo é para estimular, então, é a nossa resignação, as virtudes da tolerância, estimular também a nossa fé, a nossa capacidade de luta, porque a gente precisa desenvolver em nós essa capacidade de luta, não olhando para o nosso futuro imediato. Às vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas do agora, do hoje. Pensa só, vocês estão aqui hoje, numa quinta-feira, aqui na Casa Espírita Amor e Caridade, ouvindo a palestra, né, nesse momento aqui reunidos, certamente com espíritos amigos assistindo ali no entorno também, ajudando, enviando boas vibrações, né? E quantos de nós já está com o pensamento nas coisinhas, assim, na coisa imediata, assim, o que eu tenho que fazer agora, quando eu for para casa, guardar roupa, passar roupa, preparar isso, preparar aquilo, para amanhã, para aquilo. O nosso pensamento, ele foge muito. Então, a gente, às vezes, pensa muito no nosso imediato, no nosso momento circunstancial. A gente esquece da nossa eternidade. E que, às vezes, essa situação que aconteceu difícil na vida da gente vai nos ajudar nessa existência que a gente passa, às vezes, mais penosa,
a viver outras existências muito mais leves, porque nesta aqui a gente foi descontando aquela nossa promissóriazinha velha lá, que estava na nossa conta na pendura, lá no fiado há muito tempo, né? E a gente optou por fazer isso neste momento. E podemos fazer isso com sofrimento ou sem sofrimento. Cabe a nós escolhermos. Então, às vezes, aceitarmos as decisões difíceis que as pessoas que a gente ama tomam. Às vezes, as pessoas que a gente ama tomam algumas decisões que nos magoam ou que nos entristecem, né? Que nos deixam aflitos. E aí a gente fica se sentindo impotente frente àquela situação. E isso tudo também nos atormenta, mas é muito importante pensarmos que na misericórdia divina a eternidade é nosso maior presente. É claro que nós temos que ter pressa para evoluirmos, sim, né? Ocuparmos todo o tempo possível, mas sem pularmos etapas, porque a evolução não dá saltos, ela não dá, ela é progressiva, sim, mas ela para tudo precisa de um tempo. Se a gente pensar só no tempo que o Criador levou para fazer o planeta Terra estar como ele está hoje, é cerca de 4,5 bilhões de anos. A gente nem consegue imaginar quanto é isso, é muito tempo. Então, e veio evoluindo, evoluindo, até chegar aos dias atuais. Como nós estamos com o planeta hoje e como nós, enquanto raça humana, modificamos o nosso planeta. Porque nós temos uma capacidade que vai além da capacidade, por exemplo, dos animais, para transformar o nosso meio, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Isso aí cabe à escolha de cada um, obviamente, né? E aí nós temos a terceira dor, que é a dor auxílio, que é aquela dor que às vezes a gente não entende, né? O porquê que acontecem algumas coisas. Mas é uma dor mais voltada no sentido corretivo imediato. É aquela situação assim que é para evitar que um desequilíbrio maior aconteça conosco. Às vezes a gente está prestes a fazer alguma coisa muito grave, né, contra uma pessoa ou contra nós mesmos, e aí acontece algo e a gente, por exemplo, fica enfermo numa cama longos e longos anos, né? Então é uma situação de dor auxílio onde a espiritualidade nos protege de nós mesmos, até que a gente aprenda a lição da resignação e consiga superar isso. Consiga aos poucos ir aceitando o processo todo de aceitação, né? Resignação, aceitação, e a gente começa a encontrar ali novas oportunidades. Por isso que a doença, gente, ela é sim uma oportunidade de crescimento. Ela sempre nos ensina muito. Então, a gente não pode dizer, porque cada caso é um caso, a gente jamais deve dizer, por exemplo, que uma pessoa que passa por uma doença, ou por uma síndrome, ou por uma paralisia, ou por isso, por aquilo, porque ela está espiando uma vida passada. Não é assim, não é regra. Não é dessa forma, porque cada caso é um caso. Deus tem todo esse cuidado conosco. Às vezes é uma prova solicitada para a evolução, a gente não tem como julgar. Às vezes aquele espírito é um espírito muito mais elevado do que a gente imagina, né? Mas, via de regra, toda a família se transforma quando uma pessoa precisa do nosso cuidado. Por exemplo, quem já teve um familiar que passou por demência, por Alzheimer, por exemplo? Quem já teve algum familiar que passou por isso sabe o quanto a família precisa se engajar, precisa ajudar, precisa desenvolver a paciência, porque aquela pessoa pergunta dezenas de vezes a mesma coisa. Às vezes ela não está entendendo que ela precisa tomar banho, ela acha que ela já tomou, ela se sente invadida, ela não está compreendendo as coisas. Então, a família toda pode ter, a partir daquela situação, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, Haroldo, ele diz uma frase assim, que existem muitas injustiças neste mundo, muitas injustiças. Existem muitas coisas erradas, sim, nesse mundo. Só que não existe nenhum injustiçado.
Às vezes as coisas acontecem conosco porque a gente pode suportar aquela prova ou pode superá-la. A gente tem a capacidade de fazer aquilo. Então, que a gente tenha a tranquilidade de refletir sobre isso, né? E também de sofrer de modo feliz, né? Tem até uma piada que as pessoas dizem, né, que um padre lá na igreja falou assim, quando vocês forem para casa, vocês vão para casa e carreguem a sua cruz com alegria, né? E aí o marido tinha ido à celebração, assistiu à celebração, e aí quando ele chegou em casa, a esposa não pôde ir aquele dia, quando ele chegou em casa, ele passou a carregar a esposa pela casa. E aí ela dizia assim, mas o que você está fazendo? Você está doida, tá me carregando? É que o padre falou lá que era para carregar nossa cruz com alegria, né? É mais ou menos nesse sentido, que a gente possa sofrer de modo feliz, né? Então, às vezes, nós somos convidados a sermos felizes no sofrimento. Mas e por que será, né? Por que a gente é convidado a ser feliz no sofrimento? Porque é tão difícil sofrer, parece que é meio masoquista a gente pensar que, né, tem que sofrer. Mas por quê? Porque a dor do sofrimento, ela nos joga para dentro de nós. Quando uma pessoa passa por um processo depressivo, por exemplo, essa pessoa, quando sai desse processo depressivo, ela se transforma, porque, via de regra, nesse momento, ela vai buscar ajuda. Ela busca ajuda médica, psiquiátrica, né? Busca ajuda psicológica, ela se volta mais para as questões da sua fé, ela passa a enxergar as coisas diferentes, porque a dor, ela obrigatoriamente faz a gente olhar para dentro, faz a gente reparar em coisas que a gente não reparava. Só quem já fraturou o pé sabe o valor de caminhar com os pés, sem estar engessado. Só quem já machucou a unha, que é uma coisa tão pequena, né, no nosso corpo, a gente não dá bola para as nossas unhas. Quando tu machuca uma unha, só você sabe. Quando você tropeça lá, né, na quina, parece que tem tem o dedinho que é premiado em tropeçar, né, e bater aquela unha. Só quem faz isso sabe a dor e depois você sabe o valor, né, de você ter os teus pés e os teus dedos saudáveis. Às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas para valorizar aquilo que a gente tem. E não é no sentido do castigo, é no sentido da educação. E a gente não gosta, às vezes, de obedecer a Deus, né? De obedecer a essas leis divinas que ocorrem conosco, porque nós somos desobedientes por natureza. A prova disso é que precisam existir, por exemplo, leis de trânsito. Vocês já imaginaram se não existissem as leis de trânsito? Como é que as pessoas andariam no trânsito? Olha, eu imagino que as pessoas não andariam de cinto, elas não respeitariam o sinal vermelho, não respeitariam faixa de pedestre, né? Se não existissem leis civis também, a Priscila aí é advogada, ela conhece, grande entendedora das leis, pode dizer para você, se não existissem leis, como é que seria? E aí é que tá, né? Então, por que precisam ter as leis? Significa que a gente não gosta naturalmente, por natureza íntima, nós somos rebeldes. Nós precisamos aprender a nos disciplinar. Por quê? Porque a gente tem um péssimo hábito de confundir obediência com humilhação. A gente sempre acha que quando a gente está obedecendo alguém, a gente está se humilhando. Isso vale para de filho para pai, né? Lembrem de quando vocês eram crianças, como a gente não gostava, né? Que a mãe mandasse lavar a louça, secar a louça, o pai mandava fazer uma coisa, mandava fazer outra, mandava fazer uma tarefa aqui, outra ali. A gente não gostava? Naturalmente a gente não gosta, né? Então, quando a gente trabalha a obediência, a gente está trabalhando também uma das nossas maiores chagas morais, né? A gente sabe que uma das nossas maiores chagas morais é o orgulho, a outra é o egoísmo.
Mas o orgulho, quando a gente trabalha a obediência e a resignação, a gente está trabalhando sem querer o nosso orgulho. A gente está doutrinando ele. E por vezes nesses reveses da vida que a gente vai acabar trabalhando o nosso orgulho ali, né? Nos resignar para aprender a obedecer a Deus, em primeiro lugar, né? As leis divinas, as leis morais que a gente tanto estuda, a obedecer, então, às leis humanas, aprender a respeitar o próximo, aprender a respeitar em casa e também lá no nosso trabalho, as pessoas que convivem conosco. Então, isso tudo serve para que nós possamos progredir, né? Bem, a pandemia que a gente passou há algum tempo, ela nos mostrou, né, que também foi uma grande oportunidade para a gente rever algumas estruturas da forma como a gente via antes, né? Rever família, quando se ficou mais próximo da família dentro de casa, não se podia ter muito contato social. Então, quantos conflitos eclodiram dentro do âmbito familiar? Porque as pessoas não sabiam mais conviver, não sabiam mais dividir o mesmo controle da TV, não sabiam mais dividir o espaço doméstico. Né? Então, muitas coisas precisaram ser revistas, a gente precisou aprender a lidar com perdas, aprender a entender a morte de uma outra forma. Né? Então, essa pandemia também nos trouxe essas novas oportunidades de percepção. Né? Claro que a gente não está falando de proporcionar a nós mesmos sofrimentos voluntários, né? Sabe aquelas pessoas hipocondríacas com mania de doença? Ou então, agora, já que eu sei que evolução, a dor pode nos proporcionar uma evolução através do aprendizado, então agora eu vou para casa e vou me machucar para que eu, através da dor. Não, não é assim, né, gente? Não é nos proporcionando isso de uma maneira voluntária, mas porque isso aumenta o nosso sofrimento. E tem outras maneiras de nós aumentarmos voluntariamente o nosso sofrimento, não é buscarmos um desequilíbrio físico só, mas também piorarmos as nossas situações quando a gente se queixa demais, quando a gente reclama demais, né? Quando a gente busca os vícios como uma forma de fuga. Então, essas questões de vício, pessimismo constante, tudo isso cria em nós uma psicosfera negativa. E aí a gente aumenta o nosso tormento, tornando ele voluntário, porque é uma escolha nossa. Por isso que a gente precisa ter essa sabedoria de distinguir aquilo que a gente pode mudar daquilo que a gente não pode mudar. Aquilo que a gente pode mudar, a gente precisa lutar para mudar. E aquilo que a gente não pode mudar, a gente precisa pedir a Deus o equilíbrio e a sabedoria para aceitar e fazer daquilo o nosso melhor. Ao invés de fazer aquilo chorando, fazer aquilo sorrindo. Porque isso vai nos trazer mais esperança de um futuro melhor. Até porque nós não estamos condenados ao sofrimento. Nós não somos condenados ao sofrimento eterno. Isso não existe, gente. Quando Chico pediu, num momento muito difícil da vida dele, ele pediu ao seu mentor, Emmanuel, para que perguntasse para Maria, mãe de Jesus, alguma palavra de esperança sobre o problema dele, o sofrimento dele. Emmanuel voltou, depois de alguns dias, com a resposta, e Chico pegou o papel e caneta para anotar, porque ele imaginava que vinha um texto, né? Muito grande. E o que veio isto também passa. Que a gente lembre disso. Não interessa o que a gente está passando hoje. Não importa. E isso vai passar. Isso passa nesta vida ainda ou para a próxima existência. E aí é que faz com que a gente entenda que quando a gente se resigna, quando a gente faz mais por nós, faz mais pelos outros, Deus também vai apagando a nossa conta da promissória. Tem um livro, o livro se chama A Vida Escreve, é de Chico Xavier com o Valdo Vieira.
E nesse livro tem a história de Saturnino. É uma história muito bonita, talvez vocês já tenham ouvido. Que contava a história, então, de Saturnino, que ele era um homem trabalhador na casa espírita. Desde muito jovem, ele sentiu um chamado interior para trabalhar em prol do próximo, então ele era muito atuante, ele fazia o bem, ele era um homem bom no seu ambiente de convivência, de trabalho, na família, um homem honrado, e sempre pronto a ajudar o próximo. E certo dia, num acidente de trabalho, Saturnino perde um dedo nesse acidente. E aí, à noite, né, na sessão mediúnica, todo mundo ficou assim, mas puxa, por quê? Meu Deus, um homem tão bom, por que é que essas coisas têm que acontecer com um homem tão bom como ele? E à noite veio a resposta. E a resposta foi a seguinte: em uma vida anterior, Saturnino, ele era um senhor de escravos, né? E ele exercia um papel muito duro frente aos seus escravos. E certa vez, um escravo, por ter se rebelado contra ele, teve por ele o braço direito moído numa moenda de cana. Depois que esse braço foi moído, né, foi todo triturado, esse escravo veio a desencarnar, né, de infecções e tudo mais, pela hemorragia. E depois de muito tempo, quando Saturnino desencarnou, lá no plano espiritual, ele se encheu de culpa por ter feito isso com o escravo, né? Ele percebeu o que ele havia feito e ele pediu como prova para uma próxima existência, ou, perdão, como expiação, que ele perdesse o seu melhor braço de trabalho. Só que, como ele veio e foi desde o princípio um homem muito atuante, muito bom, uma pessoa muito justa, muito caridosa, ele teve, ao invés de perder o braço inteiro, ele perdeu somente um dedo. Isso significa que quando você paga R$ 1 para Deus, né? Você paga só R$ 1, ele quita, às vezes, a tua dívida toda. Você não precisa pagar olho por olho. Você, dependendo da tua ação nessa existência, você pode ter a tua expiação atenuada, todo o teu sofrimento atenuado. Assim como aconteceu com Saturnino, que precisou pagar com muito pouco uma dívida que era, na sua consciência, uma dívida insuportável, né? Para isso, a gente precisa ter uma visão espiritual dos nossos problemas, ter sempre uma percepção de esperança quanto ao futuro, né? E por que aqui eu falei no começo da palestra sobre atravessando o deserto interior? Porque em muitos momentos das nossas vidas, e talvez, queridos irmãos, na vida de alguns de vocês, nesse momento, vocês estejam atravessando algum deserto. Talvez vocês estejam sofrendo por alguma coisa, estejam tristes por algo que tenha acontecido, estejam desesperançados, né? Com medo, ou já passaram por isso, ou talvez passarão por isso. E por isso é importante a gente ter as palavras dentro de nós já fixadas, para que quando a gente passe por essas dificuldades, por esses desertos da vida, que a gente tenha dentro de nós essas palavras de esperança gravadas, né? Esses desertos, às vezes, eles nos tomam de surpresa. Quando a gente assiste, eu nunca tive a oportunidade de conhecer um deserto de perto. Mas eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo, e um dia ele estava lá em casa e a gente estava vendo, ele estava estudando sobre terras áridas, e aí ele falou sobre irrigação por gotejamento, né? Que eles faziam plantações nos desertos com simples gotejamentos. Então, são mangueiras, eu não sei usar os termos técnicos, né? Programadas para gotejar a cada tantos segundos uma gota d'água. E com aquilo, a terra, né, aquela terra que antes era assim, infrutífera, ela começa a se tornar uma terra passível de plantio. E aí começa a florescer, né? Então, existem oásis verdadeiros construídos no meio dos desertos,
por conta do gotejamento. Então, esses desertos que a gente vive, quando a gente goteja persistentemente, gotas de alegria, gotas de fé, gotas de esperança, gotas de caridade, também eles podem ser revertidos em verdadeiros oásis internos. A gente precisa aprender a construir dentro de nós esse oásis. Não ir em busca fora de nós. Está dentro da gente. Esse reino de Deus que a gente tanto busca fora, no fundo, ele está aqui dentro. E a gente tanto, às vezes, necessita preencher com coisas de fora, a gente preenche com roupas, a gente preenche com comida, a gente preenche com bebida, a gente preenche com posses, a gente preenche com títulos, a gente preenche com poder, mas essas gotas que fazem o nosso deserto florescer não são conquistadas fora de nós, é sempre dentro. Mesmo quando a gente faz a caridade fora, é dentro que goteja. É dentro que floresce, que precisa florescer. E existem inúmeros desertos que a gente visita, e às vezes a gente passa por eles e precisa estar atento, porque eles nos trazem sofrimentos. Um dos desertos que a gente passa e está passando na atualidade, na atualidade moderna, é o deserto da internet, da futilidade que a gente vê nesse universo da internet. Porque a gente está passando por isso e vendo vidas ilusórias sendo exibidas lá como se fossem vidas verdadeiras, vidas ideais. E a vida ideal não é aquela vida, é a vida que você vive. Porque esta é a vida ideal. É a vida que você tem. E que não deve jamais ser comparada com a vida de ninguém. Porque a comparação é a mãe da desesperança. Nós precisamos olhar para esse deserto que cada vez mais tem levado as nossas crianças, tem levado embora os nossos adolescentes, tem levado embora as famílias arrastadas nessa situação de dependência tecnológica, que é um tema muito importante que a gente precisa trazer essa discussão também para a casa espírita. Então, esse deserto da internet precisa ser observado e superado. A gente precisa ter controle sobre isso. E não aquilo nos controlar, a gente controlar aquilo. A gente tem um deserto, às vezes, do corpo físico, que padece por doenças, por dores, padece por vícios, padece, às vezes, por questões de anomalias genéticas. A gente tem o deserto da arrogância. Quantas vezes o nosso coração está seco pela soberba arrogância que a gente possui de achar que sabe tudo, de achar que sabe mais do que o outro, de que o outro não sabe nada. Quantas pessoas utilizam do seu conhecimento para ajudar o outro? E quantas pessoas possuem muito conhecimento, mas é um conhecimento que não serve a ninguém. Serve no sentido de servir, de doar-se para alguém. Quantas pessoas são soberbas intelectualmente? Não descem daquele patamar e se consideram superiores. Quantas vezes a gente também passa por esse deserto? Nós somos um grãozinho de areia diante daquilo que a gente precisa saber do universo infinito. Nós passamos também pelo deserto da fé, a nossa falta de conexão com Deus, porque os nossos amigos espirituais, eles não esquecem da gente. Em momento algum, nós temos os nossos espíritos familiares, os espíritos amigos, e nós temos o nosso espírito protetor. Está registrado em todas as obras espíritas. Só que às vezes nós estamos tão rebeldes e tão distantes, tão focados em algumas coisas que a gente não percebe a presença deles nas nossas vidas. A gente ignora, nós nos distanciamos. Então, que Deus possa nos dar a oportunidade de abrirmos a janela do nosso coração para perceber todo auxílio que é dado a nós. Esse deserto também que vem do coração, das vezes em que a gente é egoísta,
das vezes em que a gente não gosta nem da gente e não gosta dos outros, acha defeito em todos, a gente julga, a gente condena, a gente faz todo o papel, né, do tribunal, a gente acusa, a gente julga, a gente condena e a gente bota para a pena de morte, às vezes, as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Portanto, gente, quando a gente fala em deserto, deserto é sempre um lugar de travessia, de passagem. Até mesmo os beduínos que estão acostumados a viver no deserto, eles não moram só no deserto, eles passam pelo deserto. Então, se o sofrimento do deserto está passando pela sua vida, saiba que é só uma passagem. É só um momento que você está vivendo e que é difícil, mas que com coragem, com fé, com determinação, a gente consegue passar por esse processo de transformação. Tudo requer transformação. Ninguém se forma na universidade sem ter se transformado em estudante primeiro. Ninguém se transforma em um bom cozinheiro no seu lar ou cozinheira no seu lar se você não passar pela experiência de queimar o arroz, de queimar o feijão, de queimar as coisas algumas vezes. São processos que a gente passa. E assim é na vida. A gente vai passando pela vida, passando por alguns desertos e eles vão nos transformando, nos deixando até mais fortes, se a gente permitir. Se a gente souber tirar proveito de tudo. Tem um palácio da justiça em Lyon, na França, que tem uma estátua muito curiosa, muito bonita. É uma estátua em que aparece um homem carregando uma réplica dele mesmo no colo. Então, ele está carregando a ele mesmo. O nome da estátua se chama O Peso de Si Mesmo. O que é que a gente pode tirar de lição com esta estátua que tem em Lyon, na França? Que o homem é o seu próprio fardo. Às vezes nós somos, às vezes não, sempre nós somos o nosso próprio fardo. E o fardo está no Evangelho, gente, tá? No capítulo 5, onde fala do bem e do mal sofrer. O fardo é proporcional às nossas forças, nunca maior. Então, se tu estás passando por um fardo nesse momento, ele está proporcional às tuas forças. Porém, a recompensa é sempre proporcional à tua resignação e à tua coragem. O homem também, ele é também o seu próprio salvador. Quando vocês imaginarem essa estátua, vocês vão imaginar que uma pessoa carregando a outra pode estar carregando o peso de si mesmo, mas também sendo o seu próprio salvador, salvando a si mesmo. E esse é o papel que nós temos, porque a gente pode herdar tudo dos nossos pais. A gente pode herdar carro, casa, bens, título, empresa, todos os bens materiais, as joias da família, pode herdar tudo isso. Só que a gente não pode herdar os valores que a gente constrói no coração. Esses precisam ser construídos, precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados aos poucos. Não tem como a gente comprar isto, receber isto de fora. Isto vem de dentro. Lembrando que ninguém pode viver por nós. Nós precisamos aprender a crescer e a evoluir nesse planeta que nos acolhe, que é a nossa escola, que é a nossa casa, que é a nossa bênção de oportunidade, e que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos tudo pela nossa reencarnação. Então, a gente pode pensar assim, como é que eu estou vivendo a minha reencarnação nesse momento? Pensem na reencarnação de vocês agora. Se vocês estão vivendo ela bem, vocês já podem imaginar como será a próxima. Imaginem como vocês querem viver a próxima, então vão plantando. Que a gente possa ir plantando aos poucos isso tudo. E para finalizar, eu preciso dizer para vocês que todo mundo que passa pelo deserto real mesmo, de areia, relata enxergar miragens, né? Miragens que enganam à distância. Então, eles dizem que é o que mais mata marinheiro, porque no mar também tem essas miragens, né?
e na areia também. Eles dizem que é o efeito Fata Morgana. O efeito Fata Morgana engana muito e faz você se distanciar da tua rota achando que tu está vendo um oásis quando não tem nada ali. Que a gente possa distinguir no nosso deserto interior as falsas miragens, aquelas que nos desviam do caminho que a gente precisa seguir, aquelas miragens que atrasam a nossa marcha evolutiva. Quando a gente consegue afastar-se das miragens falsas, a gente consegue contemplar os verdadeiros milagres. Esses milagres que acontecem todos os dias quando a gente acorda na carne e que a gente pode aprender e crescer em cada dia. Que a gente tenha a sabedoria de Santo Agostinho para fazer a reflexão ao final dos nossos dias, sempre pedindo a ele o que foi que a gente aprendeu naquele dia, se a gente magoou alguém, se a gente falhou e onde falhou e como pode consertar dali para frente. Que nós saibamos então atravessar os nossos desertos com coragem, com determinação e com força, sabendo-nos amparados o tempo todo pelo Divino Mestre Jesus e por todos os espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada terrena. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade, pela paciência. Agora acabei de perceber que me estendi bastante na fala, né? Mas espero que todos nós possamos, ao ter ouvido isso, ter refletido, levar para os nossos corações algumas lições e transformá-las elas em ações nos nossos dias. Cláudia, que coisa boa te ouvir. Nossa, acho que todo mundo sai daqui hoje mais leve e mais encorajado de enfrentar os seus próprios desertos, né? Todos nós temos os nossos. E, nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo. Ouvir todas essas lições. A gente se encaminha agora para a oração, para a prece final. Aqui na casa a gente tem um hospitalzinho que a gente fala, que eles passam pela maca para tomar o passe é individual. Então, se por algum dia você puder vir até aqui, vai passar pelo nosso hospitalzinho. Ah, que legal, que bom saber. Muito bom saber. Quem sabe a gente organiza uma, né? Para fazer Isso, presencialmente. presencial. Uhum. A Cláudia, eu não falei antes, não apresentei ela direito, mas para quem não sabe, ela é lá de Concórdia, está fazendo essa fala para nós. Então, é a primeira vez, né, Cláudia, que você faz palestra aqui para nós? É a segunda, Priscila, eu fiz no mês de março uma sobre Maria, mãe de Jesus, né? Que no mês das mulheres eu falei sobre uma das mulheres mais importantes do Evangelho, que foi Maria, né? E a gente foi nesta casa, né, Priscila? Foi na Sim. casa Amor e Desculpa. Caridade, sim. Não, imagina, são tantas pessoas, né? Então, tá bom. Eu vou fazer a prece final e, mais uma vez, te agradeço que você seja envolvida na energia dessa casa, né? Você não vai estar aqui fisicamente para tomar o passe, mas que seja envolvida com as boas energias, tá bom? Então, a gente agradece, pessoal, por esse momento de evangelho, que tudo isso que a gente ouviu hoje possa ficar bem gravado nos nossos corações, que a gente possa ser envolvido com as boas energias dos espíritos amigos, amparados, que as boas energias que pairam sobre essa casa se estendam aos nossos lares, envolvendo os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão em nossos pensamentos e nossas orações, e que possamos recordar, assim como tudo que aprendemos hoje, especialmente essa fala, a última aí da Cláudia, sobre a nossa reflexão antes de dormir, de mentalizar aquilo que fizemos, conforme Santo Agostinho nos ensinou, as coisas boas, as coisas ruins, que quem sabe, aquilo que erramos, para amanhã não cometer os mesmos erros, e que possamos cada vez mais buscar praticar o bem, que é o nosso advogado em toda parte, assim como disse a Cláudia hoje, todo bem que a gente faz atenua as nossas faltas, então que possamos fazer o nosso melhor a cada dia aqui nessa jornada terrena. E assim, com a oração do Pai Nosso, encerramos o Evangelho de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Obrigada.